Estamos iniciando mais uma semana de aula, continuando falando sobre o solo, desta vez falando sobre a degradação do solo, né? O principal fator de degradação do solo que nós chamamos é a erosão, que é o desgaste do solo. A erosão constitui na retirada ou transposição dos sedimentos pela ação dos agentes externos. De maneira mais fácil de compreender, então nós temos o solo, e esse solo ele é retirado, a sua parte superficial e levada para outros lugares. Lembrando que a parte superficial do solo constitui os horizontes O e o horizonte A. Então, esses dois horizontes constituem em 90% dos nutrientes do solo, ou seja, a riqueza do solo, em quase sua totalidade, está composta nesses dois sedimentos. E a erosão, que é justamente a retirada do material superficial, então vai justamente danificar, vai retirar esses dois horizontes primeiros, né, que são os principais. Fazendo o que, pessoal? Ocasionando um empobrecimento do solo. Então, aquele solo que está desgastado, que sofreu o processo erosivo, ele perde praticamente a sua capacidade de sustentar plantas, né, de sustentar uma vegetação. E os principais agentes que atuam no desgaste desse solo são justamente as chuvas, os ventos e o homem, além de outros agentes como as correntezas do rio, dos mares e das geleiras. Então, pessoal, e qual é a principal maneira de nós protegermos o solo? É justamente manter ele protegido com vegetação. Quando nós retiramos a vegetação do solo, nós deixamos eles desprotegidos para a ação desses agentes externos, principalmente das chuvas. Então, a gente observa aqui nessas figuras um solo, não é, que sofreu o processo erosivo. Veja aí, né? Então, esse solo aí sofreu o processo erosivo e ele, né, praticamente perdeu todos os seus nutrientes. Observe, esse processo erosivo se deu justamente devido à falta de vegetação. A vegetação é justamente que vai proteger o solo, né? Então, nós temos aqui alguns processos erosivos, que eu já falei, que contribuem para o empobrecimento do solo. Nós temos o assoreamento, que é o depósito de acúmulo de sedimentos nos cursos da água, geralmente provocada principalmente pela retirada da vegetação da margem, que nós chamamos de matas ciliares. Então, o que acontece, pessoal? O processo erosivo, nós temos esses solos aqui, e esses solos sofrem o processo erosivo, e esse processo erosivo vai levar o quê? Os sedimentos, né? Esse solo vai ser depositado em algum lugar, e geralmente são depositados nas margens dos rios, depositado nos rios, na cara dos rios, ou melhor. O que acontece, pessoal? Esses rios vai perdendo o quê? Profundidade, eles vão sendo aterrados, o que gera constantemente enchentes, tá bom? Então são alguns processos aí do empobrecimento do solo do erosivo. Outras maneiras de degradação do solo principalmente o desmatamento. Grande parte dos nutrientes do solo, eles vêm justamente da vegetação. Então, se cai galhos de árvores, se cai frutos sobre o solo. Então, os seres decompositores, não é? Eles começam a, a decompor esse material que está sobre o solo, e esses nutrientes desses materiais são anexados ao solo. Quando eu retiro essa vegetação, então, não tem esse processo de geração de nutrientes. E além do mais, quando eu desmato, eu vou deixar o solo desprotegido. Então, esse solo aqui desprotegido, sem vegetação, que vocês podem observar aqui, é muito fácil de sofrer o processo erosivo. Então, vem chuvas e as chuvas vão carregar esse material superficial, que, como eu disse a vocês, é o horizonte O e o horizonte A. São a parte mais rica de nutrientes de um solo. Outro processo que provoca grande degradação ao solo são as queimadas, que a gente observa aqui, provoca a extinção dos nutrientes que compõem o solo. Então, as queimadas vão fazer o quê? Vão destruir a vegetação, ocasionando todo aquele processo que eu disse, né? E agora não vai ter formação de nutrientes vindos das plantas, vou deixar o solo desprotegido. E além do mais, as queimadas, quando há uma queimada,
Essas queimadas vai queimar os nutrientes superficiais do solo, que está justamente no horizonte O. Então, há uma perda de reposição de nutrientes por não existir a vegetação e há uma queima desses nutrientes, né, com essas queimadas. E, além do mais, vai deixar essa terra desprotegida para a ação do processo erosivo. Então, nós estamos observando aí desmatamento e queimadas, são um dos grandes vilões na degradação do solo. Nós temos outros fatores que contribuem para esse empobrecimento do solo. Nós temos a exploração excessiva, que quando é um solo ele é muito utilizado, principalmente por uma única monocultura, né? Faz com que esse solo perca nutrientes, pois os vegetais retiram do solo esses elementos. Nós temos aqui uma plantação, por exemplo, de feijão. Então, todo ano o agricultor planta feijão. Não há uma rotação de cultura, há sempre a utilização daquela mesma cultura. Nós chamamos isso de monocultura, única cultura. Então, o que é que vai acontecer? Vai deixar esse solo pobre. Se houver uma substituição, um ano se planta feijão, outro ano milho, outro ano algodão, então o solo não vai empobrecer. Mas quando há essa monocultura, uma única cultura todos os anos, acontece uma perda de nutrientes, acontece um empobrecimento do solo. Outra questão é a lixiviação, né, que consiste na varredura dos nutrientes minerais leves pela enxurrada. Essa enxurrada aqui, não é? Ela ocorre justamente, pessoal, vai acontecer em lugares que está desprotegido, ou seja, está nu, está sem a proteção da vegetação. Então essas enxurradas vai correr. Quando acontecem essas enxurradas aqui, vai levando consigo parte dos nutrientes minerais leves que estão na parte superficial do solo, causando todo esse empobrecimento que nós chamamos, né? Outro grave problema chama-se a desertificação. A desertificação não é justamente ela ocorre pelo desmatamento, pelas queimadas. Então a gente observa um lugar onde não se produz mais nada, como se fosse um deserto. Por quê? Porque esse solo ele empobreceu, ele não tem vegetação, ele não tem nutrientes. Então não dá para desenvolver nenhuma plantação, nenhuma vegetação naquele lugar. Então desertificação é a degradação ambiental e social que ocorre nas zonas áridas, semiáridas, subúmidas secas por ação antrópica, né? Que é a ação do ser humano, principalmente. O ser humano vai fazendo o quê? Vai desmatando, vai praticando queimada. Então acontece o quê? Acontece o empobrecimento daquela área. Entende-se como degradação ambiental e social a degradação do solo, da flora, da fauna, dos recursos hídricos e a consequente diminuição da qualidade de vida da população afetada. Então, é tudo isso um processo que vem desde o desmatamento, que vem desde das queimadas, afetando, né, uma grande região. Acontecendo esse processo aqui que vocês podem observar, um processo de desertificação. Então, nesse solo, ele praticamente não se produz mais nada, não nasce mais nada, por quê? Porque os seus nutrientes foram praticamente todos perdidos. Então, a gente observa aí, a gente vê um deserto. E isso é muito ruim, né? Não há vegetação, ou seja, não há animais, certo? Não há produção da agricultura, porque o solo não produz mais nada. As causas da desertificação que nós falamos, né? O sobreuso ou o uso inapropriado da terra, como a gente falou aí, aquela monocultura, né? Quando eu utilizo apenas uma cultura, eu empobreço esse solo. O desmatamento, certo? A utilização de técnicas agropecuárias impróprias. Então, muitos agricultores, o que é que eles fazem? Eles desmatam a área para formar pasto para o gado. Então, é uma técnica inapropriada, né? Faz com que o solo, aos poucos, vá perdendo a sua composição, né, de nutrientes, se tornando pobre e não produzir mais nada. Exploração descontrolada de ecossistemas frágeis, né? Então a gente explora utilizando, né, desmatando, utilizando monoculturas. Então são técnicas que fazem com que o solo fique mais fragilizado. As queimadas, que a gente vem falando sempre, né? A mineração. A mineração é uma atividade econômica que provoca a degradação do solo, né, levando à sua desertificação. O uso excessivo de agrotóxicos. Então, os agrotóxicos são aqueles venenos também, faz com que os nutrientes sejam perdidos.
a poluição e as secas. Então, são essas as causas da desertificação, que é um problema que acontece na nossa região. As principais atividades que são responsáveis pela degradação do solo, nós temos excesso de pastagem, 35% é quando justamente os pecuaristas que criam gados, né? Então eles desmatam uma grande área para produzir pastagem para os animais. Então isso acontece com o que eu já falei para vocês, um empobrecimento do solo. O desmatamento, que vem acompanhado, né, com isso. A agricultura, também para formar terras agrícolas, muitas vezes são desmatadas áreas de florestas. A coleta de lenha para combustíveis, a retirada de lenha, então é pelo desmatamento. E a indústria, que é apenas 1%. Então, são essas atividades humanas responsáveis pelo processo de degradação do solo, certo? E justamente gerando vários problemas, como a desertificação. Presta atenção, pessoal, que tudo isso eles incorrem principalmente em dois aspectos: o aspecto do desmatamento e o aspecto das queimadas, para justamente criar pasto para gado, criar terras para a prática da agricultura. Então, tudo isso são os grandes disseminadores dos problemas, né, de degradação do solo. Nós temos aqui uma área aqui, ó, um problema que ocorre muito, nós chamamos de vossoroca, que faz parte do processo erosivo. Então, quando uma área está desprotegida, ou seja, sem vegetação, vem as chuvas e vai criando pequenas fissuras no solo, que nós chamamos de não é processo erosivo, sulcos, ravinas. Quando a gente vê de 1 centímetro, 2 centímetros, aqueles buraquinhos no solo, a gente chama de sulcos e ravinas. Quando esse problema ele vai crescendo ainda mais, vai desgastando ainda mais o solo e faz essas levadas de 50 centímetros a mais, nós chamamos isso de vossoroca. Aqui nós perdemos aqui os horizontes O, A, B, né? O horizonte E, o horizonte B. Então aqui é esse solo aqui, ele está totalmente degradado. Ele é impossível de ser recuperado quando acontecem essas vossorocas, né? São justamente causado pela erosão hídrica, né? São das chuvas, erosão eólica, que é dos ventos, erosão pluvial e outros agentes naturais e também pela ação do homem. Então são vários os problemas. Tem outras questões, né? Além dessa degradação, um empobrecimento do solo, existe a poluição do solo pelos agrotóxicos, principalmente, que eu já falei a vocês, e também pelos aterros sanitários ou lixões, como a gente vê aqui em Apodi, ali na Chapada do Apodi, aquele aterro sanitário, aquele lixão, isso provoca a poluição do solo. Então, são várias maneiras que o degrada e polui o solo. Então, as principais são desmatamentos, queimadas, né? E vários outros que a gente vai falando, desencadeando um problema, né, muito ruim, que é o empobrecimento total do solo, que é o processo de desertificação, certo? Na próxima aula nós falaremos das formas de proteger o solo dessa degradação. Então, pessoal, boa aula, faça suas anotações e até a próxima.